Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, vou fazer um videozinho aí, abertura da semana, passar um pouco sobre o que eu vejo ou o que talvez faça sentido para a semana. Não tenho um roteiro definido, não sei quanto tempo vai levar esse vídeo, espero que você me acompanhe até o final, vou passar gráficos aí, falar um pouquinho de Bovespa, dólar, passar alguns papéis que a gente acompanha, né? Acompanha, tem uma relevância um pouco maior também. E fazer alguns comentários avulsos aí, opções, né? Passar um pouco do que às vezes a gente enxerga na movimentação de mercado ali. E nem todo mundo às vezes tem esse insight ali para pegar, para montar, para desmontar, né? Às vezes aproveitar, né? Tentar aproveitar o zigue-zague do mercado, né? Uma coisa que eu vejo bastante, né? O mercado dá essas porradas para cima, devolve tudo e muito investidor não coloca nada no bolso, né? O cara não se aproveita da movimentação. E o que é extremamente importante também, né? A gente não pode desconsiderar nada nesse ponto, né? Pô, qualquer rentabilidade ali é algo positivo, né? Extremamente positivo. Então deixa eu compartilhar um pouquinho da tela aqui, passar, acho que a agenda, né? Um dos pontos principais ali, né? A gente tem nessa semana, se a gente olhar o calendário econômico, a gente tem um calendário para essa semana bem movimentado, tanto no Brasil quanto lá fora também, né? Então, se a gente olhar calendário econômico, tem Boletim Focus na segunda-feira, então sai toda segunda o Boletim Focus. Mas essa semana em especial que a gente tem decisão de política monetária na quarta-feira, né? Na quarta-feira a gente tem a reunião Hoje nem tá aqui no calendário, né? Que relaxo que é esse calendário da Profit Chart, né? Na quarta-feira tem decisão de taxa de juros no Brasil e a Profit Chart não coloca aqui, né? Deixa eu pegar o do Investing aqui, né? Porque pelo menos do Invest dá pra gente confiar um pouco mais aí, Profit Chart, hein? Então vamos lá, calendário econômico para essa semana, né? Então, se a gente olhar o calendário econômico do Brasil para essa semana, a gente tem amanhã, né? Tem Boletim Focus. Então, por que eu acho que o Boletim Focus é algo importante para essa semana? Porque na quarta-feira tem decisão de taxa de juros. Então, talvez no Boletim Focus vem lá previsão de PIB, né? Previsão para a própria taxa de juros para 2023, 2024. Então, o mercado pode fazer algum ajuste lá, né? Já que o Boletim Focus é uma pesquisa, né, entre as opiniões dos economistas. Então, às vezes, né, pelo Boletim Focus, a gente consegue um direcional do que o mercado está enxergando ali oficialmente, né? Sem contar, lógico, né, preço na curva de juros, né, uma vez que preço desconta tudo, né? Eu acho que isso é um principal ponto ali também. Aí, terça-feira, tem produção industrial no Brasil, PMI, que é um dado ali de produção também, né, uma pesquisa de produção, tem IPC-FIP na quarta-feira e tem a decisão de taxa de juros na quarta. Então, se vem a pergunta de $1 milhão, né? Banco Central, né, vai reduzir 0,50 ou 0,25? Ou, né, se vem a redução, né? O mercado precifica uma redução de pelo menos 0,25%. A minha opinião pessoal é que não faz sentido reduzir 0,50% aqui, sendo que lá fora está subindo juros ainda. Então, não sei se os emergentes estão saindo na frente, se tem um fluxo realmente ali com essa narrativa, mas eu não sei, de repente uma redução mais brusca na taxa de juros deixa o cupom, né, não tão interessante para o cara ficar aqui, sei lá, enfim. Não sei, minha opinião é essa, 0,25 entre 0,50. Eu, se eu fosse para apostar, né, travar uma aposta, comprar aquelas opções de cupom, né, existe essa forma de investir, né, dá para você comprar essas opções de cupom, vale R$10.000 uma opção lá, então você paga lá, sei lá, 3 mil e se der certo você ganha 10 pau lá no vencimento, então você pode fazer a apostinha lá. Então não sei, eu se fosse para apostar, apostaria no 0,25, 0,50 é muito, né, vamos ver como é que vem o Boletim Focus, se vem nesse formato. Aí tem PMI também, outro PMI que sai na quinta, e fluxo cambial estrangeiro, eu acho que tem balança comercial também ali, que tem uma previsão de um superávit, né, novamente, e um superávit melhor ali, né, 10,84 bi contra 10,54
59. Mas a semana vai girar em torno da taxa de juros na quarta-feira. Aí, se a gente olhar o calendário, né, dos outros países, pegar Estados Unidos, eu gosto de olhar Estados Unidos, China e zona do euro, mas tem outros países aqui também dentro da zona do euro e tal, que vai ter ali drives importantes na semana. Tem política monetária aqui no Reino Unido, se eu não me engano, que é relevante também, mas vamos pegar os principais dados que saem na semana. Aí, semana que tem produção industrial na China, né? PMI industrial na China. Então, China vem com esse monte de incentivo, com esse pacote de incentivo lá. Aí, será que, né, vai surtir esse efeito positivo que o mercado quer? Ou não, né? Sei lá, tentando enfiar dinheiro no mercado lá para incentivar de novo e o mercado não quer andar lá. Aí, tem também, né, nessa linha aí tem PMI nos Estados Unidos e tem dados de emprego americano. Então, o mercado Estados Unidos elevou juros, né, continuou lá, voltou, né, a subir juros depois de uma estabilização lá, de uma manutenção na taxa de juros, aí teve elevação de novo. Aí vem dados de emprego. Então, tem ADP na quarta-feira, que é dados de emprego privado. E tem o payroll na sexta, né, que é o dado mais importante ali, que sai taxa de desemprego, sai ganho por média por hora lá também, que é um grande indicador que o mercado olha muito lá, já que influencia diretamente na inflação, e a taxa oficial de desemprego nos Estados Unidos. Então, tem esses dados para a semana lá fora. Então, depois de subida de juros, como que vem esses dados de emprego americano? Se continuam forte, né? Se estabiliza, se vem um dado mais fraco ali, já que influencia diretamente em dados de inflação. Então, Estados Unidos também com um calendário bem cheio para a semana lá. Aí tem PIB na zona do euro, logo na segunda-feira, né? Um dado ali com uma expectativa de um PIB pior do que o divulgado anteriormente, né? Veio 1%, aí um PIB de 0,5%, um PIB bem fraco para a zona do euro. E calendário de balanço essa semana também. Essa semana, pancadaria total para balanços, né? Só olhar Brasil, né? Tá até no Brasil aqui já. Aí tem, ó, entre os mais relevantes que eu vejo ali, tem TIM, muita gente tem Irani na carteira. Tem Triplan, né? A antiga Triplan, né? ISA CETESB. Tem Transmissão Paulista. Tem Klabin, Cielo, Marco Polo. Marco Polo que andou muito, né? Andou muito. Tem Suzano, CSN, Tupi. Tem Auren também. Presinha também, que só devolveu ali, não andou. Tem Kepler. Kepler tá num ponto técnico interessante. Tem Petro quinta-feira, tem Ambev. Quinta-feira é dia de... Acho que os analistas ali que cobrem setores ali vão trabalhar bastante. Porque ó, tem Petro, Ambev, Bradesco, Semig, Renner, Taesa, AES Brasil, né, de energia, Alpargatas, Enalta. Então essa semana, quinta-feira, até quinta-feira ali, semana bem cheia de balanços, né, divulgação de balanços. Se olhar Estados Unidos, não dá nem para falar nos Estados Unidos, né? Enquanto a gente tem meia dúzia de balanço aqui na semana, a gente já acha muito. Se a gente coloca o do calendário americano, a divulgação de resultados por lá é simplesmente animal, né? Se a gente colocar essa semana, abre uma lista, ó, gigantesca lá, né? Vamos ver se a gente vê alguns nomes aqui. Tem Sony, Heineken. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem banco, mas dá impressão de banco. Ó, tem Mitsubishi. Lá é muito balanço, ó. A gente abre a lista, ó, vai descendo e não termina, né, ó. Então, para ficar procurando aqui o que tem de relevante, tem que dar uma lida nos resumos aí que a galera faz de notícia, ó. É muita coisa, né? Lá é absurdo, absurdo. Lá tem que cobrir só algumas ações mesmo, que senão a galera não consegue acompanhar. Agora vamos falar um pouquinho de preço e gráfico. Já estou com um gráficozão do BTC aqui. Gráfico semanal do BTC, né? BTC tá várias semanas já nesse range, perdeu, né? Se a gente colocar no diário aqui, BTC deu uma refugadinha e perdeu. Eu tô bem de olho nessa região aqui, né? Próximo a essa LTA do canal aqui, né? Então essa faixa aqui, que é uma faixa que eu acho que vai oferecer uma
uma boa relação de risco e retorno, né? Seja para uma continuidade, seja para um rompimento, né? Então, duas possibilidades aí nessa região, mas abri mais aqui para falar dos índices lá fora. Então, Dow Jones encerrou a semana deixando um padrão esquisito, deixou um fechamento positivo, meteu um engolfo de baixa ali, bem feio, né? Então, eu quero você aqui. Deixou um padrão bem feio, né? Meteu um engolfo de baixa durante a semana, não perdeu a mínima do engolfo e deixou o que é tipo um sanduíche aqui, né? Tem um nome até esse padrão técnico aqui, né? Esses três fechamentos aqui, mas não sei, eu sei que não ficou legal esse fechamento, né, no diário ali do Dow Jones, né? E no semanal segue sem nenhuma correção, né? Depois que rompeu essa região ainda não veio o movimento corretivo ali. Aí Nasdaq fechou em alta, né? Deixou um martelinho na semana passada, não ativou. Segue forte Nasdaq caminhando para testar as máximas históricas lá na casa dos... Tá até aqui, ó. Aqui é máximas históricas, 16.600. Tá bem perto, né? Tem quase uns 900 pontos ali para chegar lá. S&P também, bem próximo a testar região de máxima histórica lá. Deixou também, né, um fechamento feio. Fechamento feio não, deixou um candle feio na semana, na quinta-feira, né? Acho que foi PIB americano que deu uma frustrada aqui. E um dia lateral. Aí VIX, para mim esse VIX no 13 tá muito esquisito ainda, não reage, tá lá estacionado, mercado bem confortável com isso. E DXY, acho que esse cara aqui vai mandar bastante na semana também, né? Tem um triângulo bem assimétrico aqui, né? Um triângulo seria uma continuidade para baixo aqui, né? Teoricamente, a indicação desse movimento é isso daqui, né? Mas o mercado rompeu e volta para dentro desse triângulo, né? E aqui fica a interrogação de $1 milhão, né? Se ele vai continuar para cá ou não, né? Manda muito, né? Essa aqui é cesta de moedas e mostra se o dólar tá forte ou se não tá forte. Então, mercados americanos bem enroscados lá fora. Aí aqui, Ibovespa, pergunta de $1 milhão também para Ibovespa, né? Se a gente olhar gráfico diário, né? Então, vamos esquecer esse candle feio do semanal ali que deixou aqui, né? Então, tem um candle horrível do semanal aqui. Mas, gráfico diário, né? Rompimento de uma zona de congestão. Então, faz um rompimento, né? Com aceleração de preços. E devolve, né? Na mesma semana, fechando no 0 a 0. Ibovespa teve menos 0,2 na semana. Se a gente olhar a performance da semana, foi menos 0,2 na performance semanal lá, menos 0,2. Aí, pergunta de $1 milhão, né? Se a gente olhar só o gráfico diário, tá com cara de um pullback nessa região, que na minha opinião fica feio esse pullback, porque eu gosto quando o pullback vem mantendo as médias ascendentes, né? Ele faz um rompimento de uma região, faz um pullback, não importa se ele vem de uma vez, se deixa 2, 3, 4 candles aqui, mas ele mantém a média ascendente e ele não perde essa mínima aqui, né? Então, isso é uma outra coisa também que eu gosto de olhar, né? Ele deixa um padrão interessante, né? No fechamento, ele deixou o que pode ser, né? Um harami, mas não gosto desse formato porque ele perde a mínima da semana anterior. Então, isso ficou bem feio. E junta também, né, um pouco com a análise do gráfico semanal, uma vez que no gráfico semanal a gente tem um padrão de vela ali que indica, né, possibilidade de reversão de movimento, que aliás um padrão de fechamento bem raro, né, não é um padrão muito comum, ainda mais num gráfico semanal do Ibovespa. Então é um fechamento ali, fecha para dentro da resistência dos 120 mil pontos ali, que eu tinha a máxima, né? Se a gente for bem preciosista ali, né? A máxima das máximas ali foi o 120.500 mais ou menos, que é um ponto que eu já falei bastante aí nos materiais que eu acabo escrevendo, falando. 120.500 é um pontaço ali, né? Do Ibovespa, e o Ibovespa fechou voltando, né? Então, pô, se pullback ou não nessa região rompida, né? A impressão que dá é de um falso rompimento, né? Aquele rompimento que ele vai, né? Não faz nenhum retorno e o retorno já volta para a região de antiga consolidação. Então o mercado fechou feio, sim, na semana
passada, na minha opinião, né? O que mostra ali certa cautela do mercado e volto naquele ponto lá, né? Ponto 50 ou ponto 25. Então, olhando isso aqui, talvez, né, a possibilidade dos ponto 25. O mercado estava trabalhando muito com a ideia do ponto 50, né? Muito setor ali que subiu, puxou forte preços, né? Dá essa impressão de voltar ali para os pontos 50. Aí, vamos dar uma passada, acho que nos principais papéis ali, dos principais setores e comentar algo que eu falei lá no comecinho, né? Quem não coloca lucro no bolso, deixa dinheiro no mercado. Vou repetir de novo. Quem não coloca lucro no bolso, perde dinheiro no mercado. E vou colocar aqui algumas situações usando o Banco do Brasil como exemplo, né? Então, pô, muita gente montou posição aqui nos 40. O mercado foi lá nos 50 reais. Né? O mercado subiu até os 50 reais. O mercado subiu aqui 28%, 20%, 25%, não importa aqui. Você não pegou nada aqui, nada. O mercado subiu e você está vendo o mercado voltar aqui. Você está pensando se o mercado vai continuar ou se não vai continuar. Por que você não vendeu o call? Essa é a pergunta. 50 reais de Banco do Brasil. Por que você não fez um lançamento coberto, né? Ou pior, vou falar uma coisa pior. Quem fez lançamento coberto aqui, né? Pô, o mercado deu uma estilingada aqui, foi lá perto dos 50. O cara fez um lançamento coberto aqui. Aí, o mercado começou a subir. Aí, o mercado subiu. O cara, no lugar de entregar o papel dele aqui nesse exercício, nesse vencimento de junho, o cara rolou pagando para rolar. O cara faz aquelas rolagens esquisitas, né? Paga para rolar na operação aqui e não entregou o papel. O que aconteceu? O papel voltou para o mesmo range de preço que ele fez o lançamento coberto, porque ele ficou com medo que o papel fosse subir eternamente. Por isso que ele resolveu rolar uma operação pagando para rolar lá. Então, pô, duas coisas, né? Aproveita o zigue-zague do mercado, vende call, né? Vende call. O mercado se distanciou das médias, né? Não precisa ser um gênio da matemática, um gênio das opções, um gênio do mercado. Não. Mercado se afastou das médias curtas, vende call. Tem problema, vende call. Mas eu vou ser exercido. Vende de parte da carteira, não precisa vender de tudo, né? Então, aqui é um bom momento ali para venda de opções, né? Então, o mercado esticou. Vende call, aqui que você vai ganhar dinheiro vendendo call. Mas se der exercício, entrega o papel, depois compra mais, uma hora melhor ali. Compra mais, né? O mercado faz isso, ó. O mercado sobe, o mercado cai, o mercado vai, o mercado volta, né? E se o mercado enrosca algumas semanas aqui no mesmo range de preço, ó, igual enroscou aqui, você ganha com essas vendas de call aí e mantém às vezes o ativo que você gosta na carteira. Então o Banco do Brasil é um exemplo, né? Faça realizações parciais, coloque lucro no bolso, né? Aí agora se a gente for tentar olhar um pouco técnico, né? Banco do Brasil vai fazendo uma correção para as médias, né? Sem superação de máximas aqui, né? Se a gente traçar um pouco aqui, né? Então, ó, mínima, né? Máxima aqui, não teve superação de máxima aqui. Aí não teve superação de máxima, não teve, né? Aqui teve superação de máxima. A gente olhar esse candle aqui, a máxima dele foi 48,85. Se a gente olhar na máxima passada, 48,85, exatamente na mesma máxima. Então não teve superação de máxima. Então vai deslocando o gatilho nessa, né? Só essa média de 9 aqui que não poderia. Aí no diário ficou meio feio, né? No diário fez mais um pivôzinho de baixa aqui, né? Então faz movimento de correção, né? Máxima e rompimento aqui. Então faz um pivôzinho de baixa Banco do Brasil aqui, né? Então ficou feio o Banco do Brasil. No semanal tá bonito, mas no diário não ficou muito legal. Aí Bradescão tem resultado de Bradesco essa semana. Papel enroscado. Aqui, ó, um papel que, né, venda de call aqui. Pô, baita de uma pancada que o papel deu aqui. Pô, saiu dos 13 para os 16, né? Quem comprou nos 13 não vai fazer nada nos 16 lá, né? Então, pô, um papelzinho aqui para fazer. Tem que vender call, né? Eu vendi call nessa região ali dos 16 ali. Deixa eu até tirar minhas posições dos gráficos aqui, que aí acho que não vem ao caso ficar mostrando o que eu tenho e o que eu não tenho ali, né? Esqueci de tirar, Bradescão tá aí, mas eu vendi call aqui, né? Acho que o Bradescão deu oportunidade boa nos 13 pila. Na Banco do Brasil já passamos, vamos ver o que tem mais aqui, ó, BCB4 também, banquinho que, pô, puxadona de preço forte, né? Já vai se afastando ali também, né? Outro ativo que se não realiza
dá para vender opções. Itaúsa, né? Itaúsa que tá bem mais volátil do que era antigamente, né? Itaúsa era mais comportadinha ali, comportamento bem volátil, mas não passou para cima dos 10 pilas, né? Esses 10 pilas aí é um preço psicológico de Itaúsa, né? Vamos ver se Itaúsa fica lá para cima ou se volta para essa faixa de consolidação. Itaú também, zanzando aí, né? Esse negócio de JCP aí deu uma enroscada nos bancos, né? Tem um canalzão de alta bem top ali no gráfico semanal, tá bem no meio dessa faixa aí. O que mais aqui nos bancos? B3, esses R$14 de B3 é uma faixa interessante, né, para B3, mas se o mercado der uma refugada lá, eu ficaria de olho aqui, ó. Aqui eu acho que é um pontaço de B3, esses 13 pila aqui, né, as médias curtas, esse pontinho de B3 aqui, desses 14 pila aqui, que eu acho bem legal, né, ó, deu uma chance, deu duas chances, acho uma faixa que oferece uma boa relação de risco e retorno ali. BBSE enroscou também, né, depois das quedas acentuadas ali, então Caixa Seguridade, movimentação interessante da Caixa, rompimento do que pode ser uma cunha, né? No semanal ali também vai só de correção, entrada de volume aqui no semanal, tá bem interessante. Caixa Seguridade, Cielinho e Cielo. Cielo ficou feia, né? O fechamento da semana passada ficou feia, mas mais um ativo ali que tá enroscado na semana ali. Deixa eu ver, que mais? Aqui só, aí tem Porto Seguro, também papel andou muito, né? Ó, afastou bastante das médias ali, então acho que sempre vale. Iguatemi e Multi 11 também, Multi tá bem interessante ali, também Multi deixou um PCzinho de compra, né? Correção ali, ativou, belo volume, mas o mercado não andou nessa semana. Semana passada bem de lado ali, 0,91 de performance na semana, mas a impressão que dá, né, que a movimentação que Multi pode fazer é o seguinte, essa daqui, né? É o que? Perna de alta, correção e continuidade aqui de movimentação. Então, bem tranquilo, Multi. Vamos ver o que mais que tem aqui. Utilidade pública, elétricas, vamos dar uma olhada. Tava com Light na cabeça, Light 3, né? Light 3. Opa, não carregou aqui. Light. Ah, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Light 3 no semanal tá interessante, né? Retração de FIBO, setup de correção, né? Para média de 9. Só que Light 3 é aquilo, né? O papel tá com vários drives específicos, envolvido em várias questões de noticiário, né? Então, não sei. É uma região para ficar de olho em Light. EQTL, acho que deixou topo essa região dos 35. Então, outro papel para quem tem carteira, talvez realização parcial, acho interessante. Elet 3 também, correção para as médias aqui, mas não andou, né? Na semana o mercado deu essa refugada aí, vários papéis que estavam bem configurados ali acabaram devolvendo. Copel também é outro que deu uma refugada forte, mas no diário tá bem interessante ainda, né? Tanto no semanal quanto no diário ali, ó, um rompimento e um pullback mais forte ali, né? Pullback bem acentuado ali. O que mais aqui? Vamos dar uma olhada em Petro para a semana, né? Petro fez um rompimento de uma bandeira, mas Petro é aquilo, né? Quando tá tudo muito bonito, às vezes a chance de dar uma devolvida ali é forte, né? Outra que deixou um candle horroroso no fechamento da semana, né? Dá muito mais impressão que Petro vai continuar no movimento meio lateral aqui do que andar, né? Petro geralmente faz isso, é pancada e vai ficar um tempo nessa faixa aqui do que realmente andar de preços ali, né? Deixou um fechamento bem feio para essa semana. Petrobras. Só que petróleo forte, né? Petróleo passou para cima dos $80. Se o commodity resolver andar de novo ali, né? A gente não pode esquecer que tem muita coisa que não está no preço. Tem guerra, tem os conflitos lá envolvendo o commodity, né? Então volta para o radar dos investidores esse assunto de commodity. Então isso é outro ponto aqui para a semana
pode trazer alguma coisa também, ou para os próximos meses aí, né? Já que esse conflito aí, eu acho que está longe de terminar, né? E não está no preço. Então, fechamentinho não, né? Um callzinho, não posso nem falar call, né? Acho que não dá nem para falar que é um call, mas um panorama, um pouco do que eu vejo. Eu faço isso toda semana, a maioria dos dias eu faço esse tipo de fechamento, mas eu ando não gravando e não subindo. Então, se você gostar, se quiser comentar, deixar alguma coisa aí, eu vou organizando com o passar do tempo, mas eu vou tentar trazer um pouco mais desse tipo de conteúdo para os domingos aqui, para durante a semana, para que vocês aí que me acompanham tenham aí alguns insights operacionais. Uma excelente semana para quem me acompanhou aí, para quem assistiu esse vídeo. Não esquece de deixar aquele like, né? Deixar algum conteúdo aí, deixar uma sugestão, alguma crítica em relação ao conteúdo, mas eu venho trazer mais algumas coisas aí para vocês e até mais, pessoal.